Daniel, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 21, que é o último versículo. A gente vai ler o restante do capítulo 1. Vamos estar lidando com o tema: um Deus soberano preserva o seu remanescente fiel, mesmo sob as seduções da Babilônia. Certo? Um Deus soberano preserva o seu remanescente fiel, mesmo sob as seduções da Babilônia. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes para comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. O nosso Senhor Jesus, ele nos ensinou a orar, em Mateus capítulo 6, famosa oração do Pai Nosso, e ele nos ensinou a pedir ao Senhor: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que nos dá a entender que nos momentos de tentação, nos momentos em que o pecado nos assedia, a nossa firmeza ela não depende de nós, ela depende da soberania de Deus em nos livrar do pecado. É por isso que nós pedimos a Ele que nos livre do pecado. Mas em outra passagem, o apóstolo Paulo ele nos diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que nos dá a entender que nós devemos ter iniciativa na luta contra o pecado. Ele dá uma ordem, ele diz: façam, vocês devem fazer morrer a natureza terrena de vocês. E há muitas passagens que trazem diante de nós essas duas perspectivas. A perspectiva de que quem nos livra do pecado, quem nos santifica, quem nos faz fortes diante da tentação é o Senhor, é a graça dele nos protegendo, mas há muitas outras passagens em que nós somos convidados a fugir do pecado. Há muitas outras passagens em que nós somos convidados a lutar, a tomar atitudes. Você pode lembrar aí de Romanos capítulo 6, quando Paulo diz: considerem-se mortos para o pecado, vocês devem se considerar mortos, ofereçam os seus membros à justiça, como instrumentos da justiça. E várias outras passagens a gente vê a Escritura nos ordenando lutar contra o pecado, que ela mesma diz que é Deus quem nos livra dele, é Ele quem nos fortalece. Como é que nós podemos conciliar essas duas perspectivas?
Em um momento é dito a nós que só o Senhor pode nos santificar, e em outro nós somos convidados a ter essa iniciativa. O livro de Daniel ele nos ajuda a ter uma compreensão correta acerca dessas duas perspectivas na santificação. Quais são essas perspectivas? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. São dois lados de uma mesma moeda que precisam estar sempre em harmonia, sempre precisam ser levados em consideração por nós conjuntamente. Outra questão muito interessante é a questão dos méritos, das recompensas pelas nossas boas obras. Será que Deus recompensa pessoas quando essas pessoas são justas, quando essas pessoas praticam boas obras? Entender que as nossas obras, todas elas são fruto da graça de Deus, exclui a possibilidade de que Deus nos recompense por essas boas obras. Então, essa passagem de Daniel, ela também nos ajudará a compreender essas questões. Como sempre, eu queria convidar você a analisar, juntamente comigo, alguns princípios gerais que perpassam todo esse texto. Então, é muito importante que você preste atenção nesse momento. Essa é uma abordagem que eu tenho tomado em todas as exposições de Daniel, de antes de expor o texto, fazer um resumo de tudo que vem a seguir, fazer um resumo daquilo que nós vamos estar abordando na exposição da passagem. Para alguns isso é um pouco chato, porque é meio que um spoiler, né, de tudo que virá a seguir, mas nós não estamos aqui para ser entretidos, né? A gente está aqui para aprender. Então eu acredito que essa é uma abordagem mais didática, que nos ajuda a fixar melhor o conhecimento. O primeiro princípio geral é o paradoxo da soberania divina e da responsabilidade humana. Exatamente aquilo que nós estivemos abordando aqui nessa introdução. Deus é soberano, nós sabemos disso, né? Ele tem domínio sobre todas as coisas. Não foi Calvino que inventou isso, não foram os reformadores que inventaram isso. A Escritura diz que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Ambas essas verdades, a de que Deus é soberano e a de que nós somos responsáveis pelas nossas ações, elas são enfatizadas na Escritura e elas precisam ser harmonizadas a fim de que nós não cometamos o erro de caminhar para um dos dois extremos. A gente precisa entender que nós estamos diante de algo que vai muito além da nossa compreensão. Então, a gente humildemente sabe que nós não vamos exaurir todo o conhecimento, o conteúdo dessa doutrina, mas nós precisamos olhar para as Escrituras e tentar harmonizar aquilo que a nós é revelado nas Escrituras acerca dessas duas verdades. Alguns cometem o erro de focar tanto na soberania de Deus que tendem a tratar o homem como se fosse uma mera máquina, sem qualquer perspectiva de liberdade, uma máquina que está ali sendo operada pelas mãos de Deus o tempo todo. E essa é uma tentação que costuma atingir os calvinistas. Essa é uma tentação que costuma se apoderar do coração dos calvinistas. A tentação de ver Deus como um relojoeiro, não é? Eu não vou usar o exemplo do relógio porque o relógio, o relojoeiro só dá corda nele, né? Mas a gente muitas vezes tem a ideia de que Deus é um menino jogando videogame e que nós somos os personagens. Então Deus está ali guiando e pode até parecer que há liberdade no homem, pode até parecer que há responsabilidade no homem, mas não, no final das contas a gente sabe que Deus está por trás de tudo, então a gente não precisa se preocupar com liberdade humana em atribuir esse tipo de coisa ao homem. Então isso é uma visão mecanicista do mundo. Essa visão mecanicista do mundo, ela é uma visão que não é bíblica, mas ela é uma visão que vai surgir na filosofia grega. Eduardo poderia falar bem mais profundamente para nós sobre isso, mas já nos primeiros séculos a gente tem correntes filosóficas que defendiam que o mundo não passava de uma máquina sendo guiada, seja pelo destino, seja por alguma divindade, seja pelo acaso, mas essa visão mecanicista do mundo ela é um extremo, ela está equivocada. Mas outros focam tanto na responsabilidade humana que sacrificam a soberania divina. Então, buscando defender a ideia de uma plena liberdade nos seres humanos, eles sacrificam a liberdade de Deus, a soberania de Deus.
acreditam que é incoerente, não faz sentido que exista um Deus soberano sobre todas as coisas, que atribui culpa, que atribui responsabilidade às criaturas que estão simplesmente cumprindo com a sua vontade. Então, essa é uma tentação que já se apresenta aí mais para os nossos irmãos arminianos. Os arminianos, eles têm dificuldade em conciliar um Deus soberano sobre todas as coisas e um homem que é responsável pelas suas ações. O livro de Daniel, ele vai nos ensinar a enxergar essas duas perspectivas como caminhando sempre juntas. Sempre que nós pensamos em Deus como soberano sobre todas as coisas, nós precisamos lembrar que a mesma Escritura que defende essa ideia também diz que o homem é responsável pelas suas ações. Então a gente precisa considerar essas verdades sempre juntas, e o livro de Daniel ele nos ajuda nessa compreensão. Outro tema muito importante é o tema da recompensa pelas boas obras. Há vários textos nas Escrituras que nos afirmam que é Deus quem efetua em nós o querer, tanto o querer como também o realizar. É Ele quem efetua em nós. Ele é aquele que começou a boa obra em nós e que há de completar a boa obra que Ele começou. Muitas passagens das Escrituras nos afirmam isso. É Ele quem gera em nós aquilo que de bom nós podemos enxergar nas nossas atitudes, nas nossas intenções. Tudo que é bom em nós deve ser atribuído a Ele e não a nós mesmos. Não há um justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo ele diz em Romanos 7, não há nada de bom em mim. Não há nada de bom em mim. Então, se há algo de bom em nós, a gente sabe que não veio de nós. Não foi gerado pelo nosso próprio coração. Porém, ao mesmo tempo em que as Escrituras elas nos mostram que todas as boas ações que os fiéis praticam, elas procedem unicamente de Deus, da graça de Deus, há também muitas passagens que nos mostram homens e mulheres que foram recompensados por Deus por suas boas ações. Há muitos homens e mulheres que são apresentados na Escritura com louvor, porque são apresentados como tementes a Deus, justos. Então, a gente precisa ter muito cuidado também para não cair em um desses dois extremos. De um lado, há a tendência de enfatizar a graça de Deus em nos conceder a santidade, a ponto de desprezar completamente qualquer tipo de atribuição de mérito àquele que é fiel a Deus. Então, segundo essa perspectiva, por exemplo, se você elogiar alguém por sua piedade ou por qualquer outra coisa, você está cometendo um crime terrível, porque a pessoa elogiada não passa de um miserável, um condenado, um pecador totalmente depravado, que não tem nada de bom, que não veio da graça de Deus. Então, essa é uma tentação que nos afeta também, nós que somos calvinistas. A gente tem medo de elogiar as pessoas, a gente tem medo de reconhecer coisas boas nos outros, porque a gente tem uma visão muito negativa acerca do ser humano, e essa visão negativa do ser humano, que não é errada, não é equivocada, mas pode se tornar equivocada, ela faz com que, por exemplo, eu não possa chegar para o irmão Renato e dizer assim, Renato, você toca muito bem teclado, meu irmão. Você é um tecladista fenomenal. Por que eu não tenho coragem de dizer isso? Porque se eu chegar para ele e falar isso, aí provavelmente a nossa reação é, que é isso, meu irmão? Não sei tocar, não toco tanto assim, não. Sendo que é mentira, porque o cara sabe que toca bem. Então, o cara estudou música a vida toda, aí você chega e diz assim, rapaz, você é um músico muito bom. O cara, não, rapaz, que é isso? Eu não sou, não. Por quê? Porque a gente acha que qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de reconhecimento de talento em alguém é uma oportunidade que você está dando para aquela pessoa se orgulhar e cometer pecado, porque não veio dela. Só que a gente olha para a Bíblia, por exemplo, e a gente vê Estevão sendo elogiado porque ele era um homem que tinha uma oratória fantástica. Ou Apolo. Apolo é elogiado na Escritura como um homem que tinha uma oratória fantástica. E o que é interessante é que esse elogio não tem para Paulo, por exemplo. Tem para Apolo, não tem para Paulo. Então, isso é algo que nós precisamos entender. Mas, por outro lado, há o erro de atribuir ao homem a glória também por suas boas ações, alimentando o orgulho pecaminoso do ser humano. Então, você entende que são extremos para os quais nós podemos caminhar, que são muito perigosos.
Você pode caminhar para esse extremo de dizer assim, não, você não pode elogiar porque é a graça de Deus. Não há nada de bom em mim, meu irmão. Eu não faço nada de bom. Não tem para que Deus me recompensar, porque eu sou um pecador, um miserável, um depravado, um sujo, um imundo. Começa logo a chorar e a ir lá para baixo. Mas também há o equívoco de você ir para o outro lado e atribuir ao homem a glória pelas suas ações. Atribuir ao ser humano o mérito total das suas obras. A graça de Deus ela é desprezada e o potencial humano para a justiça é enfatizado amplamente. Esse é o perigo do humanismo, você cair no humanismo. Então esse tema ele também está contido nessa passagem do livro de Daniel, que é alvo da nossa atual análise. Vamos para a exposição do texto? Olha aí para o versículo 8 ao 16. Versículo 8 ao 16. No versículo 8 ao 16, tem algo muito claro nesta passagem, que é o fato de que a santidade, ela provém da graça de Deus. Porque nós vemos aí Deus providenciando todos os meios necessários para que Daniel não participe daquele banquete que o contaminaria. Nós já falamos um pouquinho do porquê que esse banquete contaminaria Daniel. Então, não vou entrar nesse assunto aqui. Se você quer entender um pouquinho mais do que foi tratado antes, está no canal do YouTube da igreja, os vídeos anteriores das exposições de Daniel. Foram 2 mensagens anteriores. Mas a primeira coisa que nós precisamos enfatizar é isso, é que a firme decisão de Daniel de não se contaminar com aquelas finas iguarias do rei, ela é fruto da graça de Deus no coração de Daniel. Daniel e os amigos dele são instrumentos nas mãos de Deus para a preservação da aliança, da graça com todos os eleitos. Deus está, por meio desses jovens, preservando o seu remanescente fiel, que ele preserva durante toda a história humana, desde o princípio do mundo, e sobre o qual Paulo fala ali em Romanos 9, 10 e 11, sobre como Deus preserva o seu remanescente. Deus está na Babilônia, ali dentro da Babilônia, preservando esse remanescente. Daniel e seus amigos fazem parte daqueles que foram eleitos pela graça divina, e eles foram eleitos a fim de serem um remanescente fiel em meio aos infiéis de Judá. A gente sabe que a situação do povo não era uma situação boa. Esse povo está sendo punido, eles estão sendo destruídos pela ira de Deus, levados cativos para a Babilônia por causa dos seus muitos pecados. Nós vimos que a corrupção do povo chegou a tal ponto que um rei de Israel, aquele que era ungido para ser o líder sobre o povo, chegou ao ponto de sacrificar o seu próprio filho a um deus pagão. Então estava acontecendo todo tipo de pecado, de idolatria no meio do povo, e Deus enviou profetas inúmeras vezes ao povo, convidando eles ao arrependimento, e o povo simplesmente não deu ouvidos, pelo contrário, se voltaram contra esses profetas. Então a nação de Judá aqui é uma nação pagã. Tem passagens dos profetas, irmãos, que nós vamos ler no Antigo Testamento, onde Deus compara o povo de Judá a Sodoma e Gomorra, e Deus diz assim: vocês estão piores do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra têm menos pecado do que vocês. Então, esse povo que está sendo destruído, ele também está sendo preservado por meio do remanescente fiel, Daniel e seus amigos. Por favor, vamos ler Jeremias 24, capítulo 5, Jeremias capítulo 24, versículo 5, parte B ao 7. Jeremias 24, versículo 5, parte B ao versículo 7. Diz assim: do modo por que vejo estes figos bons, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Olha que coisa interessante.
Jeremias está falando aqui sobre o exílio. E Deus está dizendo aqui algo muito maravilhoso. Jeremias teve uma visão de 2 cestos de figos. Um cesto com figos bons e um cesto com figos ruins. E Deus diz que os bons figos, aqueles bons figos, eram os exilados de Judá. Eram aqueles que seriam levados para a Babilônia. Então isso traz para nós uma perspectiva mais abrangente sobre a Babilônia e o exílio. Porque nós tendemos a pensar que aqueles que foram exilados estavam sendo punidos por Deus porque estavam sendo levados para a Babilônia. Mas nesse texto, Deus está dizendo que os figos ruins são os que ficaram. Os que foram exilados estavam sendo protegidos. Eles foram levados para a Babilônia para que Deus, na Babilônia, os protegesse. Então Jeremias também vai falar sobre Deus, dando instruções ao povo, dizendo assim, lá na Babilônia, eu quero que vocês tenham filhos, eu quero que vocês trabalhem e mais, eu quero que vocês orem pela Babilônia, porque na prosperidade da Babilônia, vocês terão prosperidade. Então, esses que estão sendo levados para a Babilônia, eles estão, na realidade, sendo protegidos. É o remanescente que Deus está protegendo ali. E o que é interessante é que Deus diz assim, a esses eu dar-lhes-ei um coração para que conheçam que eu sou o Senhor. Olha só, eu vou dar a eles um coração para que eles me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Olha que interessante, é que a palavra coração aparece aqui 2 vezes. E esse é um texto que mostra claramente a soberania divina e a responsabilidade humana. Porque ele diz assim, eu vou dar para eles um coração para que eles me conheçam. E eles vão se voltar para mim de todo o coração. Entenderam como as 2 realidades estão presentes aqui num só versículo? Deus está dizendo, eles vão se voltar para mim. Mas ele diz, eu vou dar para eles um coração. Então, aqui nós vemos que Daniel e os seus amigos, eles estão sendo esse remanescente e eles fazem parte desse grupo. Deus concedeu a esses jovens corações voltados para o Senhor. E essa é a graça que faz com que Daniel decida firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Guarde isso, porque muitas vezes a gente atribui a esses personagens uma posição de herói, como se eles fossem perfeitos, como se eles estivessem agindo segundo a força do seu braço. E isso não é verdade. Se dependesse de Daniel, meu irmão, ele teria comido. Se dependesse da força do braço dele, se dependesse da santidade pessoal dele, ele teria comido. Ele era um pecador. Mas Deus, graciosamente, está preservando o seu servo, está preservando ali o seu remanescente, no meio da Babilônia. Daniel também nos mostra que Deus estava agindo aqui em todas as coisas, a fim de que seu servo permanecesse fiel, não apenas no coração de Daniel, não apenas concedendo a ele um coração fiel, mas agindo nas circunstâncias para que ele permanecesse, agindo nas circunstâncias para que o seu servo não caísse. Nós temos no versículo 9 aí, a declaração de que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel, ele sabia que corria um sério risco de vida ao desprezar aquele banquete. Nabucodonosor podia simplesmente ficar irado. Afinal de contas, era um privilégio que o rei estava concedendo. Não era qualquer pessoa que tinha o privilégio de se alimentar, de se banquetear com as finas iguarias da mesa do rei. Ele era a maior autoridade do mundo daquela época, Nabucodonosor. Então, poder comer da mesma comida do rei era uma honra, um privilégio que não era concedido a qualquer um. E, de repente, um jovem judeu exilado dizer, não, eu não quero. Não quero porque se eu comer dessa comida eu vou me contaminar. Então, é como se ele estivesse chamando a comida do rei de impura. E isso poderia gerar uma ira muito grande no coração de Nabucodonosor. A gente percebe que Nabucodonosor era um homem que por qualquer coisa dizia, pronto, manda matar. Quando você olha para os textos que vêm a seguir, o texto que foi lido hoje na litania, é com muita facilidade que ele diz, pronto, quem não cumprir pode arrancar a cabeça e destruir a casa e a família. Ele tinha poder para fazer isso. Então, Daniel, ele sabia que corria esse risco. O chefe dos eunucos, ele poderia ter repreendido a Daniel.
Ele poderia ter denunciado a atitude de Daniel, e o que provavelmente custaria a vida de Daniel, e esse homem poderia ser até congratulado, né? O rei, muito bom, você veio e me contou isso, você vai receber uma honraria. E Daniel ser punido. Mas o Senhor concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Isso nos mostra a compreensão que Daniel tinha de que Deus estava ali governando até mesmo os corações das pessoas, governando até mesmo os corações humanos, não somente daqueles que são servos de Deus, mas até desse cara lá da Babilônia, desse servo de Nabucodonosor, a fim de que eles cooperassem com a santificação do seu servo, para que ele não pecasse, para que ele ficasse livre daquele banquete. Também nós vemos isso no versículo 15, a operação de um milagre. Em apenas 10 dias, se alimentando de legumes e água, aqueles jovens eles estavam muito mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Eu concordo com Calvino quando ele entende aqui que Daniel sabia que Deus iria fazer esse milagre. Embora o texto não deixe isso explícito, Daniel não está aqui tentando a Deus, mas de alguma forma ele sabia que Deus iria fazer aquele milagre. Ele sabia que Deus iria sustentá-los milagrosamente, mais robustos do que todos os demais jovens, mesmo em meio àquela dieta. Também aqui nós vemos que a mão de Deus estava trabalhando em todos os detalhes a fim de manter seus servos incontaminados do pecado. Não só, olha só a soberania de Deus agindo aqui na santificação de Daniel. Primeiro, nós vemos que Deus concederia a esse povo um coração que o temesse, um coração que se voltasse para ele. Eles se voltariam para o Senhor de todo o coração. Eles seriam fiéis ao Senhor. Daniel recebeu do Senhor um coração assim. Deus está trabalhando no coração do cozinheiro ali. Aquele homem que tinha medo. Ele diz, eu tenho medo do meu Senhor. Mas Deus concede compreensão, misericórdia da parte do chefe dos eunucos. Olha só que coisa interessante. Deus trabalha no coração daquele homem para que ele tivesse misericórdia de Daniel, para que ele ouvisse a súplica de Daniel. E, ao mesmo tempo, a gente vê um milagre acontecendo, porque esses jovens se alimentaram durante 10 dias só. Primeiro que 10 dias, faça academia, malhe pesado aí, tome bomba durante 10 dias, para você ver o efeito que você vai ter. Vai ser um efeito quase nada, né? Quase imperceptível. 10 dias se alimentando apenas de legumes e água. Tudo bem, Diego, legume e água é nutritivo, mas você não vai engordar, você não vai ficar robusto comendo legume e água, e ainda mais em 10 dias. Mas em 10 dias esses jovens estavam mais robustos, e o que é interessante é que não é só que eles estavam mais robustos, mas eles estavam 10 vezes mais. Eles estavam muito mais robustos do que todos aqueles jovens, e isso é algo muito maravilhoso, irmãos, de nós enxergarmos aqui nesse texto. A mão de Deus, a soberania de Deus, fazendo com que esses jovens, eles estivessem ali se preservando fiéis em meio àquela tentação tão pesada. Esses versículos, eles também chamam a nossa atenção para a diligência de Daniel em sua luta contra a tentação. Então aqui a gente vai para o outro ponto. Apesar de saber que a graça de Deus é quem o livraria daquele pecado, Daniel ele não deixa de lutar incansavelmente a fim de se manter puro. Primeiro, Daniel decide firmemente. Olha aí para essa expressão aí do versículo 8. Resolveu Daniel firmemente. O texto poderia simplesmente dizer assim, Daniel resolveu não contaminar-se. Mas esse adjetivo aqui, firmemente, ele traz a ideia de uma decisão que foi pensada e de uma decisão inegociável. Era algo que estava ali arraigado no coração de Daniel. Ele pensou, ele refletiu, ele decidiu. Mas ele não apenas decidiu, ele decidiu firmemente. Não há quem mude essa decisão, não se contaminar. No coração dele, ele toma essa decisão firme e ele se dispõe a colocar em prática. Antes de lutar em prol da purificação, ele se certifica de que realmente queria se manter puro.
Daniel ele sabia que não adiantaria lutar contra a tentação sem antes decidir firmemente vencê-la. Isso aqui é algo maravilhoso, por quê? Porque às vezes a gente vai lutar contra os nossos pecados, a gente luta muito contra os nossos pecados, aqueles pecados que nos assediam constantemente, mas muitas vezes a gente não tirou esse momento de refletir e de decidir firmemente, eu não pratico mais isso. De tomar uma decisão firme, mesmo que não seja diante das pessoas, mesmo que não sejam diante dos olhos humanos, mas você consigo mesmo. Sabe, aquela palavra de homem, o sim, sim, o não, não. Você dizer assim, espera aí, constantemente eu estou sendo assediado, eu estou sofrendo com esse pecado. Hoje eu decido firmemente não me contaminar dessa forma. Então, antes de lutar contra o pecado, antes de pensar em formas de vencer o pecado, antes de assistir sermões sobre como vencer pecados específicos, se pergunte se você já decidiu firmemente lidar com isso. Se você já decidiu firmemente. Porque às vezes a gente vai na internet, e eu faço muito isso. Escuta pregação sobre todo tipo de pecado. E a gente fica aprendendo, né? Aprendendo sobre santidade, mas muitas vezes a gente não decidiu firmemente que nós vamos colocar em prática. Então, antes de ouvir um sermão, decida firmemente praticar aquilo que você está ouvindo. E isso é algo que nós temos que fazer lá no íntimo do nosso coração. Eu estou decidido. Isso é algo que a partir de hoje eu vou levar em consideração de forma prática. Depois disso, Daniel ele resolve pedir ao chefe dos eunucos para não se contaminar. Está aí na passagem. Não sabemos quais foram as palavras que ele usou, mas provavelmente ele usou palavras selecionadas ali com muita sabedoria. Ele sabia que essa atitude era perigosa, então ele estava disposto a tentar, visto não ter outra saída, né, para se manter puro, incontaminado, ele estava disposto a colocar a vida dele em risco para agradar a Deus. Após ele perceber que ele não conseguiria a permissão do chefe dos eunucos, embora ele tivesse obtido misericórdia. Isso é algo interessante, porque o chefe tem misericórdia dele e compreensão, mas não permite. O que o texto diz é que simplesmente o cara disse assim, olha, eu não posso fazer isso. A misericórdia não foi em permitir, a misericórdia foi em não falar para o rei, em não condenar ele. O cara disse, olha, desculpa, mas eu tenho medo do rei. Por que o rei veria vocês menos robustos do que os demais jovens? Se o rei olhar para vocês e perceber que vocês estão mais magros do que os demais jovens, eu estou frito. Ele vai perguntar para mim, por que eu não alimentei vocês? Mas mesmo assim ele não vai falar mal de Daniel para o rei. Aí Daniel, o versículo 12 aí nos diz que ele pede ao cozinheiro-chefe que fizesse um teste de 10 dias, oferecendo a ele legumes e água, e ao final desses 10 dias avaliasse a aparência dele. Veja que ele tem aí uma ideia. E aqui o que é que a gente está vendo? Daniel pensando em formas de vencer aquela tentação. Está vendo aqui os dois extremos? O texto diz o quê? Deus deu um coração, Deus deu compreensão da parte do chefe dos eunucos, Deus vai fazer um milagre, mas o mesmo texto está dizendo assim, Daniel foi falar com o chefe dos eunucos, aí ele teve outra ideia, foi lá, teve essa ideia. Isso tudo aqui não foi por milagre, Daniel parou, pensou, aí veio essa ideia, aí ele orou, colocou diante de Deus, foi lá falar com o chefe dos eunucos. Com certeza ele pensou muito bem nas palavras que ele ia usar. Ele está agindo a partir da sua responsabilidade humana. Ele está buscando a santidade. Tendo a ideia, a primeira tentativa não deu certo, ele pensa em outra coisa. É admirável também a própria abstinência de Daniel, abrindo mão de uma dieta farta na mesa do rei, a fim de se alimentar de legumes e água. Se comer comida gostosa representaria um pecado naquele momento, então Daniel ele estava disposto a abrir mão completamente dos prazeres alimentícios para que ele pudesse permanecer fiel. Você que está aqui hoje, também que está nos acompanhando aqui pela internet, você estaria disposto a passar 3 anos alimentando-se apenas de legumes e água para você
não pecar contra Deus. 3 anos, só legume e água, meu irmão. Todo mundo ali comendo aquele sanduíchezão delicioso na sua frente. Igual na época que o pai estava fazendo uma dieta, só um adendo aqui. Na época que o pai estava fazendo dieta, ele só comia crepioca e leite. E uma vez eu quase chorei de pena dele, que a gente estava tudo comendo um X7, né? O do cachorro quente da 7, aquele sandubazão gordo, e todo mundo comendo lá na cozinha e conversando. E aí ele chegou assim, aí olhou, ele veio lá do quarto, aí olhou pra minha mãe, deu meu leite aí, amor. E tomando leitinho e a lágrima descendo aqui e a gente ali se deliciando. Você conseguiria passar 3 anos comendo legume e água só, enquanto estava todo mundo ali se fartando da mesa do rei, mas para que você permanecesse fiel a Deus. Se a gente quiser permanecer fiel a Deus, em muitos momentos a gente vai ter que abrir mão de desfrutar de coisas que são muito prazerosas, como comida, dinheiro, lazeres, parentes, amigos, redes sociais, filmes e etc. A cada dia mais eu percebo isso na minha vida, talvez você na sua também. Há muitos pecados que nós cometemos hoje que os nossos pais não cometiam com tanta frequência, simplesmente porque eles não tinham o acesso, por exemplo, que a gente tem hoje à internet, às redes sociais, a filmes que estão aí diante da nossa cara o tempo inteiro. Antigamente, quando você ouvia alguém falar de pornografia, eram revistas pornográficas, né? E se você for pegar essas revistas pornográficas de antigamente e comparar com os filmes que passam hoje em televisão aberta, né, em horário normal, essas revistas parecem que são comportadas. Porque nós estamos vivendo um período em que a informação é tão amplamente difundida que nós temos um fácil acesso a tudo aquilo que é bom, mas nós também temos um fácil acesso a tudo aquilo que é ruim. E às vezes ter um smartphone na nossa mão, quando a gente está sozinho num lugar onde não tem ninguém ali para nos fiscalizar, é um perigo. Às vezes a gente precisa abrir mão até mesmo disso. Às vezes a gente precisa abrir mão de amigos que a gente sabe que quando está com eles, o nosso coraçãozinho mau, se enche de desejo de pecar. Amigos que quando a gente está com eles, as recordações da nossa antiga forma de viver começam a nos assediar de novo. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão de dinheiro também, de comida, de lazeres, de vários tipos de coisas que a gente sabe que são ocasiões propícias para que a gente desagrade a Deus. Mas a pergunta é, será que nós estamos dispostos a abrir mão dessas coisas? Nem que seja por 3 anos. Eu estava conversando certa vez com um amigo e ele... Anne, tu pode me dar meu celular aqui, por favor, só para eu ficar atento ao horário? Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele estava falando sobre uma série que tinha muito conteúdo pornográfico na série. E ele disse que não considerava correto um cristão assistir aquela série porque tinha cenas de nudez. E aí uma pessoa foi e disse assim, se for assim, a gente não vai mais poder assistir nenhum tipo de filme. Aí ele foi e falou assim, e daí? E se a gente não tiver que assistir nenhum tipo de filme? Você vai morrer, porque você não pode assistir nenhum tipo de filme. Então, tem coisas que para nós parece, não, quer dizer que eu não vou poder assistir nenhum tipo de filme. Se chegar ao ponto de você não poder assistir nenhum tipo de filme, porque isso vai fazer com que você peque, e daí? Você vai morrer se você não assistir. Não estou defendendo isso, só estou aqui levantando uma questão. Isso é algo tão inegociável assim para nós, coisas que nossos pais não tinham, que os nossos avós não tinham, que hoje a gente trata com tanto apreço, e às vezes essas coisas estão nos levando a pecar, estão nos levando à destruição, e a gente não consegue abrir mão, porque elas se tornaram inegociáveis. Versículos 17 ao 21, diz que a estes 4 jovens Deus concedeu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura, a sabedoria. Aqui nós vemos
O primeiro, os versículos finais desse capítulo de Daniel, nós vemos Deus abençoando aqueles jovens após essa firme decisão deles de permanecerem fiéis. Durante 3 anos, aqueles jovens dedicaram-se a aprender a língua e a cultura dos caldeus, mas sem que se deixassem contaminar pelos prazeres da Babilônia. Antes de serem servos de Nabucodonosor, eles eram servos de Deus, eles continuariam sendo servos de Deus. E após esse período de preparação, os jovens foram levados à presença de Nabucodonosor, e o rei encontrou esses jovens 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Não é que eles eram 10 vezes mais doutos do que aqueles jovens que estavam sendo avaliados. Não, eles eram 10 vezes mais doutos do que todos os magos que já estavam ali há muito tempo, do que todos os magos encantadores, os sábios da Babilônia. Esses jovens eram muito superiores. Daniel ele não deixa de atribuir essa surpreendente evolução dos 4 à soberania divina. O versículo 17 nos diz que Deus deu aos 4 jovens o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Vemos aqui Deus recompensando os seus servos por permanecerem fiéis em face das tentações. Tendo permanecido fiéis ao Senhor durante esses 3 anos árduos, difíceis de preparação, eles estão agora recebendo de Deus uma recompensa, sendo estabelecidos como servos do rei. Também vemos aqui que Daniel recebeu do Senhor a inteligência em todas as visões e sonhos. E a gente vai ver a utilidade disso no capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, já no capítulo 2. E o capítulo 1 aí se encerra dizendo que Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro, o persa. Portanto, Daniel acompanha todos os anos 70, ou todos os 70 anos do exílio do povo de Judá, até que Ciro, o rei Ciro, ele deu permissão para que o povo voltasse à terra. Então, Daniel, ele esteve ali durante os 70 anos do exílio na Babilônia. Ele acompanhou todo o período do exílio e provavelmente aí ele voltou com o povo para a terra. Isso nós não sabemos, mas provavelmente isso aconteceu. Então, meus queridos irmãos, vamos passar as aplicações e encerrar a nossa exposição da Escritura. A primeira aplicação é que nós precisamos levar em consideração a soberania de Deus e a responsabilidade humana em nossa luta contra a tentação. Deus, ele é soberano para nos livrar das nossas tentações, e somente Ele pode nos livrar das nossas tentações, mas isso deve ser um incentivo para que nós lutemos contra a tentação com todas as nossas forças. Daniel decidiu firmemente, elaborou um plano e se colocou numa situação de abstinência total dos alimentos do rei. Irmãos, nós somos pecadores, cada um de nós temos tentações que nos assediam diariamente. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Essa é a descrição que a Escritura dá do meu e do seu coração. Então eu sei que você passa por tentações, eu sei que essa semana você passou por tentações pesadas e caiu em muitos pecados, assim como eu também. E eu sei como é vergonhoso reconhecer que nós somos pecadores. É muito vergonhoso, é muito duro quando a gente coloca a nossa face diante do espelho e o Senhor expõe diante de nós a nossa pobreza, a nossa maldade, a nossa culpa. Existem muitos momentos em que nós estamos ali naquele estado de letargia, em que os nossos pecados eles não nos afetam tanto. Mas se você é um servo de Deus, meu irmão, tem momentos que o Espírito Santo pesa na sua consciência, no seu coração. E você, como Davi, diz assim: enquanto calei os meus pecados, se envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Você sabe o que é passar por uma experiência de sofrimento, de angústia por causa dos seus pecados. Mas eu quero convidar você nessa noite a ter certeza de que a sua luta contra o pecado não depende de você, em primeiro lugar. Você não é o agente principal nessa luta. E há uma promessa nas Escrituras: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Há de completá-la. É Ele quem nos livra, é Ele quem nos preserva, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem faz com que os nossos pés caminhem firmes.
Isso é algo que precisa estar no nosso coração o tempo inteiro, porque nos momentos em que a angústia se apodera de nós, por causa das nossas transgressões, por causa daqueles pecados que nos assediam constantemente, pecados de estimação que todos nós temos, cada um de nós tem um pecado que lhe assedia, que lhe maltrata, que lhe humilha mais do que outros pecados. Cada um de nós tem. Talvez você esteja lembrando aí do seu agora. Mas eu quero que você saiba que você há de vencer esse pecado. Se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, você há de vencer esse pecado. Isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Um dia você estará livre disso. Um dia você estará completamente santo diante de Cristo Jesus. Isso vai ser arrancado de você. E Deus não rejeita você por causa disso, porque mesmo sabendo quem você é, Ele o amou a tal ponto de dar o seu filho para morrer por você. E Ele não amou você porque você é bonito, porque você é santo, porque você merece. Mas Ele amou você para que você seja bonito, para que você seja santo, para que você se torne a semelhança de Cristo Jesus. Então, quando Cristo diz: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é uma oração que Ele nos ensina a fazer, que será respondida. Ele nos livra do mal. Mas, ao mesmo tempo, há a nossa responsabilidade, não de descansar, cruzar os braços e dizer: o Senhor há de me livrar desse pecado. Não. É a certeza de que, se eu sei que eu tenho um Deus que deseja firmemente que eu me liberte desse pecado, eu farei de tudo para que essa vontade se cumpra em mim. Eu farei de tudo para que isso se cumpra em mim o mais rápido possível. Não deixe que essa perspectiva da soberania de Deus arranque do seu coração o desejo de buscar a santidade, de buscar vencer esse pecado dia após dia. Mesmo que você tropece, mesmo que você caia de novo, não desanime, levanta sua cabeça, faça planos, tenha ideias, abra mão de ambientes, de coisas, de pessoas que fazem sempre que você caia naquele pecado. Comece a colocar aí sua mente para trabalhar e se pergunte: quais são as ocasiões, os lugares, as circunstâncias em que eu me vejo mais tentado a cometer esse pecado contra o meu Deus? Se você consegue enxergar pessoas, objetos, lazeres, coisas que te aproximam desse pecado, abra mão, decida firmemente. Segunda aplicação: Deus é o verdadeiro rei sobre todos os reinos deste mundo. Nabucodonosor era meramente um instrumento nas mãos de Deus. Deus sempre irá preservar o seu povo, mesmo quando tudo parecer caótico. Na cruz de Cristo, nós enxergamos a maior tragédia de todos os tempos. Nunca ocorreu algo mais feio, mais triste do que a crucificação do nosso Salvador, mas ao mesmo tempo o cumprimento mais pleno e belo do plano de Deus em favor do seu povo. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Foi o que Jesus disse a Pilatos. Você não teria autoridade nenhuma sobre mim, se não lhe fosse dado de cima. Você é simplesmente uma pecinha no plano do meu Deus. Então, isso é algo que a gente deve pensar o tempo todo. A igreja de Deus nunca será destruída. Nunca. Pode vir coronavírus, pode vir pandemia que for, pode fechar as portas, pode vir perseguição, pode arrancar a cabeça de crente. A igreja nunca será destruída. E ela nunca diminui. Ela nunca diminui. A perseguição simplesmente revela aqueles que estão no nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Eles saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Mas Deus preserva o seu remanescente, mesmo em meio às perseguições e ao sofrimento. E a última aplicação: Deus recompensa os seus eleitos pelos dons que Ele mesmo os dá. Deus é tão gracioso que Ele não deixa de recompensar a piedade dos seus servos, mesmo sabendo que tal piedade não vem deles. Não há uma regra específica sobre como Deus honra, sobre como Deus recompensa a vida daqueles que o temem, mas há evidências incontáveis nas Escrituras que mostram que Ele assim o faz. Até mesmo em meio ao sofrimento, Deus não deixa de abençoar os seus servos com perseverança, a fim de que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meu irmão, Deus honra
aqueles que o servem com alegria. E ele honra nesse mundo. Ele honra nesse mundo. Diga que você está defendendo teologia da prosperidade. Eu não estou defendendo teologia da prosperidade, não. Eu não estou dizendo que Deus vai lhe dar uma Hilux se você for fiel. Que Deus vai lhe dar uma Ferrari, uma casa melhor, uma família melhor. Não, talvez Ele não lhe dê o que você quer, mas Ele honra. Uma coisa eu lhe garanto. Um crente, servo de Deus, é alguém feliz. Um servo de Deus que tem Cristo em sua vida é alguém próspero. É a palavra que o diz. O Salmo 1 diz que o justo, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e noite, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dá o fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham e tudo quanto ele faz prospera. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é a verdade de que Deus honra aqueles que o temem. Ele está honrando Daniel aqui. A vida de Daniel se tornou fácil por isso? Não, ele vai passar por muitas outras provações. Mas Daniel foi reconhecido diante do Senhor como um homem santo, como um homem justo, como um homem que o serviu de todo o coração. Honre ao Senhor, não visando as recompensas dele, mas honre ao Senhor sabendo que ele recompensa por aquilo que ele mesmo deu. Eu concluo com uma frase de Calvino das Institutas, quando ele fala sobre a graça de Deus, nessa característica da revelação divina. Ele diz assim: a graça de Deus, ela está também no recompensar, porque é Ele quem faz com que você seja santo, e Ele quem te recompensa por você ser santo. Foi Ele mesmo quem lhe deu, mas Ele é tão gracioso que Ele diz assim, eu estou fazendo com que você seja santo, e eu vou recompensar você por aquilo que eu mesmo lhe dei. Então isso é graça, isso não é barganha, isso não é teologia da prosperidade, isso é graça. Vamos orar, meus